Olá, concurseiros, bem-vindos ao Sou Concurseiro Vou Passar, curso Direito Constitucional aqui, professor Fábio. Vamos iniciar um dos tópicos mais caíveis em provas de concurso. Pessoal, o assunto chamado Direitos e Garantias Fundamentais. É um dos assuntos que é impossível você imaginar uma prova de concurso público sem esse assunto aqui, direitos e garantias, sem o artigo 5º da Constituição, por exemplo. Tá? Mas nada desse grupo de videoaulas que nós vamos ter aqui vai valer a pena se você também não fizer a leitura da Constituição, tá bom? Então, preparei uma aula aqui para vocês, tá? Uma aula com muita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é isso que vem caindo muito, tá? Muitas questões que nós vamos resolver aqui, sempre eu vou falar um tópicozinho, e aí eu já venho com alguma questão sobre aquele assunto, para você ver como é que isso é cobrado. Então, vai ser um trabalho bem legal, tá? Eu tenho certeza que você vai ter um rendimento na tua prova muito legal, para realmente você conseguir gabaritar todas as questões de direito constitucional. A minha meta é essa. A preparação dessas aulas aqui, ela é justamente para isso. Eu não quero que, por exemplo, de 10 questões de direito constitucional, você acerte 8, 7. Eu não quero isso. Das 10, eu quero que você acerte as 10. Tá? Eu vou me esforçar muito para isso. Vou preparar aqui as melhores aulas possíveis para você chegar à nota máxima. Mas eu dependo também de você. Eu dependo que você estude, que você revise, que você corra atrás da informação para tentar fixar ela na tua cabeça, para no dia da prova você lembrar. Tá bom? Então, juntos, nós vamos chegar à perfeição. Combinado? Posso confiar que vocês vão caminhar comigo, que eu vou caminhar com vocês. Legal? Então, vamos lá. Primeira tela aqui do assunto aqui, direitos e garantias fundamentais. Joga lá, Roberto. Primeiro tópico que você vai anotar no teu caderno é a diferença de direitos fundamentais e garantias fundamentais. O que vem a ser direitos fundamentais e o que vem a ser garantias. Pega aí o teu caderno, e aí você vai colocar aqui comigo. Nós vamos colocar aqui a nossa caneta, e aí aqui na caneta você vai colocar aqui, ó, direitos fundamentais. Tá? Coloquem aí, direitos fundamentais. Do outro lado, garantias fundamentais. Direitos e garantias. Direitos, pessoal, vou até mudar aqui a cor da nossa caneta. Direitos, coloquem aí, são bens, são vantagens, tá? São bens, são vantagens, são prerrogativas conferidas pela Constituição às pessoas. Tá? Vamos lá. São bens, vantagens, prerrogativas conferidas pela Constituição às pessoas. Quando nós falamos aqui às pessoas, pessoal, eu estou falando aqui pessoa física e também pessoa jurídica. Tá? Nós estamos falando aqui de pessoa física e também de pessoa jurídica. Como assim, Fábio? Eu não estou entendendo. Como são assim esses direitos fundamentais? Gente, direito à vida, né? A pessoa tem direito à vida. O Estado não pode retirar a vida dela, salvo, a gente vai ver, pena de morte, para lá, mas daqui a pouco a gente vê isso. Temos a liberdade, né? As pessoas têm liberdade de locomoção, tá? Temos a liberdade de religião, direito fundamental ligado à liberdade de crença. E uma série de direitos que nós vamos estudar. Tem um que é caível demais, principalmente em prova de polícias, né? Que é a inviolabilidade do domicílio
tá? Ninguém pode entrar na casa de uma pessoa, no escritório de uma pessoa jurídica, sem autorização, salvo as exceções que estão na Constituição, flagrante, desastre, prestar socorro. A gente vai ver isso mais lá para frente. Direitos são isso. São essas prerrogativas, são essas vantagens que a Constituição vai nos garantir, tá? As garantias, por outro lado, você vai anotar, as garantias são instrumentos de proteção dos direitos fundamentais, de proteção dos direitos fundamentais. Dos direitos fundamentais. Se um direito desses for violado, eu posso entrar com uma garantia junto ao Poder Judiciário para o Judiciário assegurar esse direito que a Constituição me garantiu. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos o direito de locomoção. Se uma pessoa ela for presa ilegalmente, ela estiver com o seu direito de locomoção privado ilegalmente, essa pessoa ela pode impetrar o chamado habeas corpus. Temos aqui outras garantias, como o habeas data, temos o mandado de segurança, temos o mandado de injunção e temos a ação popular. Tá? Então, tudo que você está vendo aí na tua tela são garantias, Beleza? Tranquilos aí? Deu para entender aí mais ou menos essa questão aí. Volta aí comigo, Roberto, volta aí comigo. Então, pessoal, essas garantias que você está estudando aqui comigo, ela vai ser da seguinte forma, né? Ela vai proteger sempre um direito. Então, se um direito for violado, vamos ter a respectiva garantia, tá? Por exemplo, locomoção, você foi preso ilegalmente, habeas corpus. Teu direito de informação foi violado, habeas data. Um direito líquido e certo foi violado, mandado de segurança. Então, para cada garantia vai ter o seu caso, tá bom? Mas isso nós vamos estudar mais lá para frente, tá bom? Isso nós vamos estudar mais lá para frente. Roberto, joga aí. Abrangência é o segundo tópico, abrangência dos direitos fundamentais. Muita gente pensa que direitos fundamentais, gente, você encontra apenas no artigo 5º lá da Constituição, né? Na realidade, os direitos fundamentais nós vamos encontrar aqui, claro, a sua maioria, os mais importantes, estão lá no artigo 5º, mas está dentro de um grupo de direitos fundamentais chamado direitos sociais aqui, tá? Os direitos que vão do artigo 6º ao 11. Temos a parte aqui de nacionalidade, que vai do 12 ao 13. Temos os direitos políticos, que vão do 14 ao 16, e a parte ligada aos partidos políticos, que é o artigo 17. Então, esses são os direitos fundamentais, tá? Dividido aí por artigo. Mas o que mais eu queria que vocês tomassem cuidado é que esses direitos fundamentais, gente, só existem direitos fundamentais só na Constituição, né? Só no artigo 5º, pelo que você está vendo aqui, ó, é só no artigo 5º que tem direitos fundamentais, pelo que você está vendo, só na Constituição tem direitos fundamentais. E aí nós temos um terceiro tópico. Direitos fundamentais é um rol taxativo ou um rol exemplificativo. Essa palavra rol, pessoal, é a mesma coisa que lista. Tá? A mesma coisa que lista. O que é um rol taxativo? Uma lista de direitos taxativos. Eu só vou encontrar
naquele local os direitos fundamentais. É um rol fechado, é uma lista fechada. Então, rol taxativo. Tem um artigo que traz uma série de direitos. Se aquele artigo for um rol, uma lista fechada, um rol taxativo, aqueles direitos daquele caso ali eu só vou encontrar lá, exclusivamente lá naquele artigo. Se for um rol exemplificativo, aquele artigo traz uma série de direitos, mas eu vou encontrar outros direitos em outros lugares, espalhados pela Constituição ou até mesmo fora dela. O que eu quero que vocês lembrem é do artigo 5º, e você que está com a sua Constituição, destaca aí o artigo 5º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República do Brasil seja parte. Ele está dizendo, aqui o artigo 5º, parágrafo 2º, que os direitos fundamentais é um rol exemplificativo. Existem direitos para nós, pessoas, assegurados, espalhados por toda a Constituição. Por toda a Constituição, toda vez que a Constituição te conceder um direito, te der alguma vantagem, é direito fundamental. Mas o artigo 5º aqui está dizendo também que existem direitos fundamentais em tratados internacionais que o Brasil vai assinar. Então, pessoal, o artigo 5º da Constituição não é uma lista fechada, não é um rol taxativo, e sim um rol exemplificativo, pois existem direitos fundamentais por vários lugares da Constituição, inclusive em tratados internacionais. Tá? Olha como isso aqui caiu nessa prova aqui do Ministério do Meio Ambiente. Tá? Joga lá, Roberto, joga lá, né? Consegue colocar aí a tela toda, isso. Olha aí, para ficar melhor. Né? E aí ele fala aí, né? O rol dos direitos fundamentais, né? Os direitos e garantias fundamentais encontram-se destacados exclusivamente no artigo 5º? É exclusivamente no artigo 5º, pessoal? Não, exclusivamente não. Estão espalhados por toda a Constituição. Essa questão aqui, ela está o quê? Errada. Essa questão aqui, ela está errada. Beleza, pessoal? Então já vimos aí a diferença de direitos fundamentais e garantias. Já vimos que é um rol exemplificativo. Joga o terceiro tópico aí, Roberto. O quarto tópico, desrespeito. Qual a diferença de direitos fundamentais agora, que são prerrogativas, são bens, vantagens que a Constituição vai nos garantir, para direitos humanos? Qual a diferença? Tá? Então você coloca aqui, ó, direitos fundamentais. Qual a diferença para direitos humanos? Tá? Para direitos humanos. Tá? Beleza, tranquilo aí, coloca aí. Isso, Roberto. Bom, gente, você vai colocar o seguinte, vamos lá. Vamos começar aqui pelos direitos humanos. Direitos humanos são direitos, você vai colocar, são direitos com aspecto, olha agora, universal. Como assim aspecto universal, Fábio? Todos os países concordam, né? Pelo menos a maioria, né? Todos os países vão concordar com esses direitos fundamentais, esses direitos universais, né? Direitos humanos. Tá? Ou seja, possuem um caráter, olha agora, supranacional. Isso aqui já foi questão de prova. Tá? Possui um caráter supranacional. Tranquilos? Beleza. Os direitos fundamentais, você vai anotar, são os direitos humanos,
tá? Reconhecidos pela Constituição de um país. Como assim, Fábio? Vamos lá, pessoal. É um direito, né, está dentro do rol de direitos humanos a vedação, né, à tortura. Os países, né, que compõem a Organização das Nações Unidas, todos eles assinaram, né, que eles são contra a tortura. Isso no âmbito internacional. O que a nossa Constituição fez? A nossa Constituição colocou esse direito aqui, a vedação à tortura, colocou no seu texto constitucional, lá no artigo 5º, inciso 3. Tá? Então, os direitos humanos, eles têm um aspecto internacional. Já os direitos fundamentais são direitos que a Constituição ela vai lá no rol dos direitos humanos. Ah, eu quero colocar isso aqui, eu quero isso, eu quero isso. Então, os direitos fundamentais são direitos humanos que estão na Constituição consagrados. Não que os direitos fundamentais estejam acima dos direitos humanos, não é isso. Né? Mas são os mesmos direitos. Tá? Eles estão no mesmo nível. Direitos humanos, direitos fundamentais estão no mesmo patamar. Tá? Porque são os mesmos direitos. Tá? Eu digo isso sempre porque a pessoa fala, direitos humanos, gente, todos eles devem ser respeitados no âmbito internacional e principalmente os direitos humanos que estão na Constituição, chamados direitos fundamentais. Tá? Chamados direitos fundamentais. Beleza? Então, no âmbito interno aqui do nosso país, os direitos fundamentais devem ser respeitados. Ah, Fábio, direitos humanos não é para ser respeitado porque está no âmbito internacional? É também. Mas o primeiro eu respeito esses direitos aqui, que nunca vão contra um direito humano internacional. Tá? Beleza? Então, deu para anotar isso e ficar entendido. Já sabemos o que é direito, garantia fundamental, e agora você já sabe que são direitos fundamentais e direitos humanos, tá bom? Vamos lá, Roberto, para um quarto tópico aqui do nosso curso. O quarto tópico diz respeito às características dos direitos fundamentais. Joga aqui a tela, Roberto, vamos anotar todas as características? Vamos lá. Os direitos fundamentais, gente, eles vão possuir as seguintes características. Primeira delas é a característica da historicidade. Decorem isso, tá, pessoal? Ou também chamado de mutabilidade. Tentem decorar isso aqui, essas características que isso aqui cai. Tá? Vamos lá. Os direitos fundamentais são conquistados ao longo do tempo. Tá? Então, os países vão conquistando os direitos fundamentais ao longo do tempo. Tá? E esses direitos fundamentais, eles mudam com o passar do tempo. Por isso, a mutabilidade. Os direitos fundamentais evoluem, mudam. Por isso, ele é chamado de mutabilidade também. É uma característica a mutabilidade. Então, os direitos fundamentais são conquistados ao longo do tempo e eles evoluem. Vou dar um exemplo, pessoal. Hoje, em nossa Constituição, homens e mulheres devem ser tratados de forma igual. Mas até alguns anos atrás, umas décadas atrás, não sei se vocês sabem, as mulheres nem votavam. Elas não poderiam nem votar. Tá? Então, antigamente, né, as mulheres não tinham esse direito fundamental em nossa Constituição, na Constituição da época, não tinha esse direito fundamental. Hoje nós já temos. Hoje está escrito lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 1º,
que homens e mulheres devem ser tratados de forma igual. Tá bom? Tá vendo como os direitos fundamentais eles mudam, né? Eles são conquistados ao longo do tempo. As mulheres conquistaram esse direito, tá? E eles mudam ao longo do tempo. Muito bem, muito bem, muito bem. Segunda característica, Roberto, vamos lá, vamos colocar aqui todas elas. A segunda característica é inalienabilidade. Gravem aí. Tá? Os direitos fundamentais são intransferíveis, e inegociáveis. Eu não posso negociar a minha vida. Não posso vender a minha vida. Fulano, você tem direito de me matar. Não existe isso. Tá? A terceira característica, imprescritibilidade. Imprescritibilidade. Os direitos fundamentais, tá, não prescrevem ao longo do tempo. Os direitos fundamentais não prescrevem ao longo do tempo. Enquanto existir a Constituição, e aquele direito fundamental estiver lá na Constituição, ele vai existir. Tá? De universalidade. Os direitos fundamentais, gente, são aplicáveis, gravem isso, a todos, sem distinção. Tá? A todos sem distinção. Inclusive, né, para os brasileiros, né, os brasileiros natos e naturalizados vão possuir os direitos fundamentais. Mas vai ter também, gente, qualquer estrangeiro. Qualquer estrangeiro. Mesmo o não residente. Mesmo o não residente no país. Mesmo o estrangeiro que não more no país, ele tem direito fundamental. Tá? Ele tem esse direito fundamental. Deu para entender isso, mais ou menos? Tá? Então, gravem isso aí. Direito fundamental, todos têm. Todos têm. Agora, gente, se você for na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição, no caput do artigo 5º, Roberto, consegue colocar aqui o caput do artigo 5º para a gente? O caput, isso. Volta aqui comigo, o Roberto vai jogar o caput aí do artigo 5º. Se você for no caput do artigo 5º, olha o que diz lá. Joga lá, Roberto. Isso, garoto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí olha o que a Constituição fala. Garantindo-se aos brasileiros, olha agora, e aos estrangeiros residentes no país. Esse trecho aqui, residentes no país, o STF entendeu que está equivocado, tá? Então é só um direito, um estrangeiro que mora aqui no Brasil, só ele quem vai poder utilizar o artigo 5º? Não, qualquer estrangeiro. Então o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, é ele quem interpreta a Constituição, o tribunal responsável por interpretar a Constituição. Ele entendeu que está errado aqui esse trecho da Constituição, devendo, né, nós aqui aplicadores da lei, nós entendemos que é aplicado os direitos fundamentais para qualquer pessoa. Tá? Gravem isso, que isso vai estar na tua prova com certeza mesmo. Vamos lá, Roberto. Volta lá a tela. Então, universalidade. A quinta característica, gente. Os direitos fundamentais, eles possuem a característica da relatividade. Como assim, Fábio? E aí eu vou mudar a cor aqui. Não
existem direitos fundamentais, gravem isso, não existem direitos fundamentais absolutos. Todos têm exceção. Todos terão exceção. Tá? Mesmo não estando escrito lá na Constituição, salvo exceção, vai ter um caso. Supremo Tribunal Federal, isso é já é aqui entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele entende que não existem direitos fundamentais absolutos. Gravem isso, gravem isso. Então, lá na Constituição Federal, Roberto, coloca lá o artigo 5º, inciso 3. Olha aí, o 5º, inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Não tem nada dizendo aqui, não tem nada dizendo. Mas o Supremo Tribunal Federal falou que, dependendo de uma situação, seria possível a tortura no caso desse. Porque não existem direitos absolutos. Tá? Todos são relativos. Fábio, como assim? Não estou entendendo. Me dá um exemplo. Vamos imaginar, gente. Um terrorista colocou uma bomba num estádio de futebol. 70 mil pessoas estão naquele estádio. Vamos lá. Volta aqui comigo, Roberto. Volta aqui comigo. Será que eu não posso torturar uma pessoa para salvar a vida de 70 mil pessoas? Tá? Será que a tortura ela vai ser mais importante que a vida de 70 mil pessoas? Se a vida, o direito à vida, que é o direito mais importante, tem exceção na Constituição, imagina uma torturinha. Tá? Por isso que eu aplico lá na minha delegacia, onde eu sou delegado, direto essas exceções aqui da tortura. Roberto, desgrava isso aí. Desgrava essa parte. Pode ter alguém da corregedoria assistindo, eu vou me lascar. Desgrava isso aí, corta essa parte aí, Roberto. Se eu assistir essa videoaula, tiver isso aí, tu vai ver, tu vai pegar as contas. Tá? Mas gravem aí, pessoal. Não existem direitos absolutos. Não existem direitos absolutos na Constituição. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí vamos fechar aqui, vamos ver aqui algumas questõezinhas aqui desse assunto para fecharmos esse primeiro bloco. Joga lá a questão, Roberto. Vamos lá, joga lá questãozinhas. Olha essas questões legais. Beleza, né? A questão diz assim: a historicidade, como características dos direitos fundamentais, proclama que seu conteúdo se modifica e se desenvolve de acordo com o lugar e o tempo. Por isso, os direitos fundamentais podem surgir e se transformar. Gente, questão aqui, opa, volta, Roberto. A questão aqui, né? Essa questão, caneta está correta. Deixa eu pegar vermelho aqui para destacar. Questão correta. Legal, né? Tá igual o que nós falamos lá sobre a característica da historicidade. Olha essa questão aí agora do CESP, técnico judiciário, agente da Polícia Legislativa. Os direitos, a questão começa aqui, tá, pessoal? Os direitos e garantias previstos na Constituição Federal têm caráter absoluto. Opa, errado! Tem caráter relativo, é errada essa questão. E aí, prova da Polícia Civil de Santa Catarina, né, agente de polícia, trouxe o seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie do gênero direitos e garantias fundamentais. Assim, apesar de referir-se de modo expresso apenas a direitos e deveres, também consagrou garantias, né, que nós já sabemos a diferença de direitos fundamentais para garantias fundamentais. Vamos lá. O inciso 1 aqui, pessoal. Os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as garantias são instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos. Corretíssimo, exatamente isso que eu quero que você leve para o teu caderno. O item 1 está correto. O item 2,
O rol, né, a lista dos direitos expressos nos 78 incisos e parágrafos do artigo 5º é meramente exemplificativo. Opa! Correta também! Dado que a prova tira aí o exemplificativo, coloca taxativo. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que o Brasil seja parte. O item 3 está correto. Artigo 5º, parágrafo 2º. Ai, pessoal, que show de bola, né? Primeiro bloco aqui de aulas, direitos e garantias fundamentais. Espero que você tenha gostado. Vamos dar uma pequena pausa e já voltamos aqui com o próximo tópico aqui de direitos e garantias fundamentais, direito constitucional caveira. Não é? Você está vendo? Está cheio de caveira aqui nas nossas aulas. Vejo você daqui a pouco, pessoal. Tchau!